Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da DBA-OCM, onde nosso objetivo é realmente trazer aqui informações relevantes para a sua carreira, quando o assunto é carreira e tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E nesse podcast de hoje a gente vai iniciar uma série de podcasts para falar sobre performance tuning. É isso aí. E por que nosso objetivo, né? A gente sabe que existe uma certificação de performance tuning, então a gente vai pegar exatamente elementos que caem dentro dessa prova de certificação para poder trazer o quanto que esses assuntos de uma prova de certificação são importantes. Entender quais são os assuntos que a gente precisa realmente falar quando o assunto é performance tuning. O que a gente precisa saber? Quais são as metodologias? Quais são as técnicas? Quais são as ferramentas? Então, nosso objetivo com esse podcast é exatamente estar trazendo aqui para vocês elementos sobre performance tuning em banco de dados Oracle. E eu vou trazer o Hudson aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder iniciar essa série de podcasts. Fala, Hudson, tudo bom, meu camarada? Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Tudo em cima. Show de bola, por aqui tudo bem, meu irmão? Prazer sempre estar falando contigo. E vamos lá, Hudson. É legal a gente poder falar que existe uma prova de certificação, né, que fala sobre performance tuning. Hoje é a prova de certificação 1Z0084. Acho que muitas pessoas muitas vezes nem sabem que ela existe. E é legal que a gente pega o escopo de certificação, a gente consegue entender, né, o quanto que dá para a gente aprofundar quando o assunto é performance. E o primeiro passo aí, quando se fala de performance, é a gente falar dos métodos básicos, né, cara? E entender quais são os princípios básicos que a gente precisa saber quando o assunto é performance. E para a gente começar, Hudson, é legal a gente falar um pouquinho sobre metodologias de tuning, né, cara? Quais são as metodologias existentes hoje para a gente dar essa introdução para o pessoal? Exatamente, Guilherme. E a metodologia é a base aí do tuning, tá? A gente, quando vai fazer o tuning, algumas frases consegue expressar muito bem isso. Tá? Existe uma frase que a gente fala aí: se você me der 6 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 4 horas amolando o machado. E é bem isso que a gente fala de metodologia, ou também a gente pode traduzir no diagnóstico, é com relação a isso, a se preparar para o que vai ser feito, né, naquele processo de tuning. O tuning é um processo, né? Então existe uma metodologia que ajuda, né, todo o caminhar desse processo, algumas informações que, se você seguir, você tem mais chance de ter um sucesso melhor. Então, quando a gente fala que vai passar ali 4 horas amolando o machado, é 4 horas tentando diagnosticar. Então, o caminho, a gente fala que a metodologia é o caminho ou a via para a realização do tuning. E o tuning é a chave, né, do sucesso. É bem isso. É a gente entender, né, o que a gente vai fazer, passar ali algumas horas diagnosticando qual o problema, o que está acontecendo no ambiente, no que você vai analisar, para depois você entrar com as técnicas de tuning. Então, existe uma forma, né? Não é simplesmente chegar no ambiente, achar que vai criar um índice que vai resolver o problema e tá tudo bem. Sempre vai ser isso. Ou achar que tem uma técnica misteriosa que qualquer ambiente isso vai ser resolvido. Não é bem assim. Todo ano a Exatamente. gente começa primeiro pelo diagnóstico, né? E dentro disso aí, né, temos dois tipos de tuning, que é um tuning proativo e o reativo, que tem processos diferentes, inclusive, para realizar cada um. Então, o tuning proativo eu faço de uma forma, o tuning reativo eu faço de outra forma. O tuning proativo eu vou começar fazendo antes de chegar uma reclamação, antes de chegar um problema, então eu trabalho ali com ele para evitar problemas futuros de gargalos no ambiente. E o tuning reativo, que geralmente é o mais realizado, é o mais adotado, porque geralmente é o que é feito quando já se tem uma reclamação ali do usuário, quando se tem reclamação de alguém de performance no ambiente. E aí você vai entrar e diagnosticar. E aí as metodologias entram, né, para identificar qual é o caminho. Como que eu vou fazer um tuning de forma proativa? Como que eu vou fazer um tuning de forma reativa? Tá? Então, a melhoria do desempenho é um processo iterativo, né? A gente vai trabalhar ali com a remoção dos gargalos, dos primeiros gargalos que a gente vai identificando,
e depois vai refazendo esse processo, né, que a gente vai falar um pouco melhor também. Então, usando a metodologia de performance da Oracle, né, um tunnel proativo, nessa fase de ajuste proativo, você tem que identificar, né, executar tarefas de ajuste como parte de uma rotina. Então, você tem uma determinada rotina ali, proativa. Você vai identificar os objetos que foram mais acessados, geralmente você já vai ter um relatório para analisar, comparar se de ontem para hoje tem uma performance melhor ou pior, o que tem acontecido. E aí você cria uma rotina, revisando as descobertas dos relatórios ADDM, implementando as recomendações, monitorando os problemas de desempenho, né, respondendo alguns alertas que são relacionados ao desempenho. E já no reativo, você deve responder aos problemas relatados pelo usuário. Então, essa informação já chega direto para você, geralmente especificando qual o processo que está lento, o que o usuário está fazendo, o que ele faz, que passou por uma performance ruim. E nessa rotina, você também vai executar o ADDM, e aí você faz uma execução manual para diagnosticar o desempenho, e a partir disso, né, a partir do diagnóstico, existem várias formas de fazer um relatório, né, não necessariamente o ADDM, mas tem outras ferramentas, várias ferramentas que a gente fala aí durante todo o curso, né, todas as aulas, e vai falar muito aí na imersão. A partir desse diagnóstico, você vai começar a resolver os problemas transitórios, resolver a degradação de desempenho e validar essas alterações. Então, basicamente, são rotinas, né? Rotinas diferentes para cada processo, cada forma, né? Muito bom, Hudson. E normalmente eu costumo dizer, cara, que quando se fala em metodologia de performance, né, é um conjunto de práticas e técnicas que são utilizadas para você otimizar o desempenho geral de um banco de dados, né? E aí, exatamente reforçando aquilo que você falou, né? Isso envolve identificar e resolver problemas de desempenho, ajustar parâmetros de configuração, diagnosticar algumas áreas problemáticas, né, que possam estar impactando a velocidade e eficiência das consultas e transações do banco de dados. Então, assim, realmente você tem uma metodologia onde você consegue reunir, de fato, né, conjunto de práticas e técnicas. E aí envolve monitoramento, identificação, ajuste, otimização, diagnóstico, gerenciamento de recursos e o uso de ferramentas e até índices estatísticos. Então, Tânia é um negócio, né, Hudson, que envolve diversas coisas. E é legal você falar isso sobre o proativo e o reativo, né? Porque muitas vezes a gente vê que muitos ambientes, né, o pessoal começa a reclamar. Por que não a gente realmente ter uma atuação mais proativa do que antes do pessoal reclamar, a gente está conseguindo já trazer melhorias ali para o usuário, já evitar que chegue um momento de reclamação, né? E muitas vezes o DBA, o bom DBA, né, aquele que muitas vezes ele é pouco acionado, né? Porque, cara, o banco está em total funcionamento. Então, muitas vezes, quando o DBA ele é muito acionado, muitas vezes ele pode estar trabalhando de uma forma muito reativa, né? Simplesmente é o cara que fica apagando incêndio, é o cara que não consegue estar atuando de forma proativa. Exato. Isso tem um valor muito grande dentro do mercado, né? O cara que consegue atuar de forma proativa, né, Hudson? E faz um trabalho bem melhor, e ele consegue ter mais tempo para otimizar outras, ou otimizar o tempo dele de outras formas, né? Se preocupar com outras coisas do que além do desempenho. Exatamente, meu irmão. Muito bom. E vamos lá, Hudson, com relação à parte de performance, né? É legal também te falar um pouquinho sobre a questão do life cycle fases, né? As fases dos ciclos de vida de Tani, né? E que muitas vezes o negócio que estava rodando, é muito engraçado a gente ver isso, né? É aquele pessoal que fala assim, tá tudo lento agora, mas a gente não mexeu em nada. E a gente sabe que o banco, muitas vezes, a quantidade de registro muda, e muitas vezes aquela mesma consulta que muitas vezes ela estava rodando de forma eficiente, daqui a um tempo ela pode não estar rodando de forma tão eficiente. Fala um pouquinho sobre isso, cara. Então, esse life cycle é mais um processo, né? Como que a gente identifica, né? A gente também tem um processo que a Oracle recomenda de forma de se realizar esse TANI.
realmente tem, o usuário geralmente vai passar isso. Alguns falam até para dizer que não mexeu em nada, né? Mas, ou algumas vezes, ele pode não ter acesso ao que realmente foi alterado dentro do ambiente dele. Então, muitas vezes, até o gerente ou o gestor, nem sempre ele vai ter conhecimento total do sistema ou de que quais pessoas ou processos alteram as estruturas dentro do banco. Às vezes o cara, na maioria das vezes, o cara fala que realmente não mexemos em nada. Estava tudo igual estava antes. Mas só que durante a noite, né, se você tem um bom monitoramento, você pega que foi executado ali uma rotina de atualização, às vezes de um cara de outro turno que não deixou informado, rodou ali, fez uma atualização de várias tabelas e não informou isso para outras pessoas, deixou aquilo rodar. Quando chega de manhã, o ambiente já não está com aquela mesma performance. Então, existe uma metodologia. Né? O que a gente vai fazer? É diagnosticar, né? Primeiro é fazer o diagnóstico, entender o que está sendo, o que está ocorrendo no ambiente, entender o que foi modificado, aplicar as técnicas, e aí tem que se conhecer as várias técnicas de Tani, como que você pode atuar naquele processo, atuar naquele problema. Você vai atuar, aplicar as mudanças e realizar os testes. Realizou os testes, tudo ok? Melhorou a performance? Voltou o tempo normal? Finalizado. Não, volta para o passo inicial. Realiza um novo diagnóstico. E aí vai de novo, realiza o diagnóstico, identifica, um exemplo, cria os índices ali que podem ser específicos, né, repassados até pelo ADDM, ele pode, se você tem acesso a esse relatório, ele pode especificar ali os índices que podem ser criados para resolver alguns problemas de performance. Cria os índices, aplica as técnicas, realiza o teste. Melhorou, ok, TANI finalizado. Não funcionou, volta ao primeiro passo, diagnóstico de novo. Então tem esse ciclo, né, a gente vai reciclando. Faz aquele teste, às vezes você cria um índice e não funciona, de repente não era a criação de um índice, de repente era um índice mal feito, um índice que não está bem ajustado, ou alguma estatística que faltou naquela tabela, um rebuild de índice, faz, testa, funcionou, ok, não, volto, diagnóstico de novo, está no mesmo select, vou tentar criar um outro índice, vou tentar mudar esse índice, mudar os campos daquele índice e tento de novo. E assim vai fazendo. Vai nesse ciclo de vida aí, né, até resolver o problema. Muito bom, Hudson, muito bom. E eu vejo que realmente, cara, o quanto que isso tá no dia a dia, né, de quem trabalha com banco de dados. Então, às vezes, de coletar as informações do desempenho atual, das consultas lentas, para comparar o antes e depois, isso é muito feito quando se fala dentro de um processo de TANI, está dentro da parte do ciclo, né? Análise de identificação, planejamento de melhorias, né? Muitas vezes a gente tem uma lista de melhorias ali a serem feitas que a gente consegue planejar isso. Quais são ações que realmente fazem mais sentido serem implementadas nesse momento? Então, está dentro do ciclo. Teste e validação, a gente testa muito, né, Hudson, quando se fala de performance, né, cara? É algo que é dia a dia. Não é só né? o primeiro ali, não para ali, né? Exato. Até você realmente, depois que testou, validou, entender o que você vai implementar e continuar nesse monitoramento, nesse ciclo contínuo, né, cara? Então, o TAN é um negócio que não acaba nunca, né? Inclusive em cloud, né, Hudson? É um ponto importante para a gente poder falar, porque, inclusive, TAN em cloud representa custo, né? Porque se está consumindo mais CPU, se a query está mais tempo processando, cara, você está usando mais processamento dentro dos seus servidores lá na nuvem e você paga de acordo com a utilização, né? Então, muitas vezes você pode estar gastando muito na nuvem por conta de falta de um trabalho de TANI, né? E muitas vezes as pessoas acham que é porque está na cloud que não precisa olhar para TANI. Não é bem assim, né, Hudson? Porque ali tá mais fácil, né? Geralmente você pega ali um ambiente, talento, aumenta recurso, aumenta CPU e memória. Vai resolver, entre aspas, mas vai mascarar o que realmente está ocorrendo. Daqui a 2, 3 semanas, começa o problema de novo. E aí o que o cara faz? Vai lá, aumenta mais recurso. Se você tiver muito recurso para expandir, tá ótimo. Você está satisfeito com isso.
Mas isso não é muito ideal. Uma hora você vai chegar num cenário que fica inviável você ficar aumentando o recurso, sendo que você economiza muito tempo e muito recurso. E a gente está falando aí de muito dinheiro, né? Está aumentando aí uma grande escala na nuvem, sendo que era um problema que você poderia ter resolvido com o Tânio. Pois é, Woods. E aí, quando a gente fala de tempo, né, a gente fala do time model, né, que a gente sabe o quanto que isso é importante, né? Você, muitas vezes, o tempo consumido por várias atividades dentro de uma operação, dentro de um banco de dados, e muitas vezes, muitos usuários finais, né, que simplesmente falam assim, hein, o banco parou, o sistema congelou, tá tudo parado. E muitas vezes pode ser até uma query lenta ali, que pode estar trazendo esse tipo de percepção para o usuário final, né? Então, muitas vezes, esses tipos de tempo de espera, né, pode ser diversos aspectos, né, como leitura em disco, escrita em disco, locks, execução por CPU, espera de recursos. Então, dentro desse processo de melhoria contínua, a gente pode identificar aí vários tipos de gargalos, né, que podem estar causando esse tempo excessivo, né? E o quanto que isso é relevante, né? Você entender de fato como analisar, como identificar, né, Hudson? E muitas vezes algumas pessoas só têm aquela visão de usuário, simplesmente, tá lento, enxerga o banco de dados como uma caixa preta, não sabe nem entrar nesse nível de profundidade, né? Exatamente. Hoje, não só hoje, né? Mas tempo é dinheiro. E quanto mais otimizado, quanto melhor você tem um ambiente para te trazer respostas melhores nos seus relatórios, né, na sua produtividade em si, né, o tempo ele está totalmente relacionado, né, ao nosso TAN. A gente está sempre trabalhando com isso. Quanto tempo isso aqui demora? Quanto tempo esse processo demora? Quanto tempo ele deveria, né, executar? Eu tenho um processo que demora ali 1 hora. Contando conseguir otimizar, ele roda ali em 20 minutos. Olha o tempo, né, olha o ganho que eu estou trazendo para a empresa somente modificando, né, ali através do TAN, aplicando técnicas de TAN no ambiente e trazendo esse resultado. Exatamente, né? Então, é bem essa frase, né? Tempo é dinheiro, meu amigo. Se o ambiente está lento, cara, tem que resolver, tem que trazer. E quem tem um tempo, tem uma resposta melhor. Ainda mais num cenário cada vez mais competitivo, quem tem um tempo melhor, né, tem respostas melhores aí, tem um ganho melhor. Muito bom, Hudson. E não dá para a gente falar sem de tempo, né? De tempo de processamento, de gargalos, de diagnóstico, sem a gente falar sobre os wait events, né? Então, os wait events são uma chave importantíssima para quem realmente quer entender um pouco mais sobre performance tuning, né? Fala um pouquinho sobre o que é isso, cara. Exato. Né, os eventos de wait, né, que a gente tem ali, é a informação que quem trabalha com tuning está trabalhando ali a todo momento. É basicamente o diagnóstico. Eu vou ter um diagnóstico através dos wait events, né? Então, os eventos de espera são incrementados com uma sessão para identificar que a sessão precisou aguardar a conclusão de um evento antes de poder continuar o processo. Então, ela estava tentando executar alguma coisa, né, atrapalhou, né, aquela performance dela. Então, quando uma sessão precisa esperar por alguma coisa, a gente chama de um evento de wait, ou seja, um evento de espera. Ela está aguardando algum recurso. Qual recurso? Pode ser recurso físico, CPU, memória, disco, demorando muito tempo para consultar o disco, sendo que ela poderia estar consultando em memória, por exemplo. Então, tem vários, né, vários eventos que existem que trazem esse diagnóstico e, através desses eventos, né, que são agrupados em classes de espera, e aí a gente trabalha aí em I/O, network, memória, são vários, né? Então, esses dados do evento de espera revelam o sintoma do problema que podem estar afetando o desempenho. Pode ser lock, pode ser buffer, pode ser contenção de disco. Então, através, né, desses eventos, você consegue identificar. Quando você trabalha muito ali, você vai. Como são vários, você não vai conseguir, claro, saber todos, né, de cabeça. A Oracle tem aí milhares de eventos de wait. Mas também tem uma tabela de consulta. Então, você saber consultar ou saber identificar
pelo menos os principais, você já tem ali meio caminho andado para identificar qual que é o seu problema. Muito bom. Agora, Hudson, acho que uma chave aí para todo mundo, pessoal, entendam que você nunca vai conseguir interpretar os weight events se você não souber muito bem a arquitetura do Oracle. Porque muitas vezes esses weight events vão estar relacionados a algum processo background, alguma área de funcionamento, alguma área de memória, alguma área física, e vai ter relação com diversos componentes ali da arquitetura de instância, de database, de processos backgrounds. Então, muitas vezes, algumas pessoas querem entender performance do banco de dados, mas não entendem nem a arquitetura do banco de dados Oracle. Então, muito cuidado com isso, porque isso pode ser uma trava muito grande. Eu poderia citar aqui, como o Hudson falou, centenas de weight events. Por exemplo, a gente poderia falar alguns principais aqui, como DB File Sequential Read, o Log File Sync, o Enqueue, o Let, o CPU Time, Network, Direct Path Read Write, SQLNet, Message from Client Server, Buffer Buzz Waits, Let Free, Cursor, tem diversos. Agora, como que você vai interpretar isso e entender isso? Tem que saber muito bem a arquitetura, né, Hudson? Se eu tiver errado, me corrija aí, cara. Exatamente. Principalmente um que você citou aí, buffer. Tá esperando o buffer. O que é buffer? Como que o Oracle trata o buffer? Como que se o Oracle está esperando escrita em disco, onde que ele está esperando? Né? Será que ele está esperando um redo? Será que ele está esperando um archive? Será que ele está tentando jogar isso para memória e eu não tenho mais memória? Então, são vários fatores relacionados, né, que não é simplesmente, está aparecendo aqui I/O, é I/O. Não. Pode não ser. Pode ser algum buffer, pode ser alguma coisa. Então, entender como que o Oracle executa, como que ele leva isso para a memória, como que ele grava em disco, o que está relacionado àquele processo para chegar numa conclusão. Cara, exatamente, Hudson. E muitas vezes é um ponto cego de muitas pessoas que estão com problema de performance. Acho que performance é muito difícil, né, cara? Não é difícil. Muitas vezes você está pulando etapa. Você está querendo Exato. construir uma casa pelo telhado. Você não está com Exato. conhecimento sólido para realmente discutir sobre esse assunto. E muitas vezes falta essa base, esse conhecimento ali realmente sobre a arquitetura do banco de dados. E aí, Hudson, para a gente ir para a nossa reta final aqui, a gente precisa falar também, né, cara, sobre as V-Dollars, né, as views de performance. Então, tem várias formas de você conseguir identificar os gargalos e identificar os weight events, conseguir identificar aí, dentro dessa metodologia de TANI, desse ciclo contínuo, desse TANI proativo, reativo, como que você consegue identificar o que está mais lento, o que está executando há mais tempo, quais são os maiores gargalos. E existem algumas V-Dollars que ajudam a gente nesse sentido, né, cara? Exato. Na verdade, toda a informação que você precisa está ali no próprio banco. Então, existem tabelas para você realizar o seu diagnóstico. Você faz o diagnóstico através dessas tabelas, as chamadas VDOLAs, que são views, né? Na verdade, são umas visualizações, né? A maioria são views, consulta tabelas internas do Oracle e você consegue um resultado. Então, quando você examina essas estatísticas que o próprio Oracle te fornece e faz uma referência cruzando essas estatísticas, né, com sistema operacional para garantir um diagnóstico consistente, você consegue chegar ao que realmente é preciso ser feito para resolver o problema. No entanto, se o objetivo é ajustar a instância do banco Oracle, tem que observar essa estatística para identificar o gargalo do recurso de uma perspectiva do banco de dados, antes de implementar qualquer ação corretiva. Então, eu consulto essas, né, tabelas, essas views. Né, algumas, por exemplo, tem Active Session History, onde eu consigo, né, ver a atividade da sessão do banco de dados ativa. Eu tenho Access Time Model, a Sys Time Model, né, que elas contêm estatísticas do modelo de tempo, incluindo o DB Time, e aí qual é o tempo gasto em chamadas do banco de dados. Eu tenho a Session Wait, que exibe, né, informações sobre espera atual ou última para cada sessão. Eu tenho a VDOLA Session, que tem aí várias informações, né, sobre cada sessão atual e contém as mesmas estatísticas de espera na Session Wait, por exemplo. Se ela for aplicável, então
todas as informações eu já tenho ali. E existe uma tabela também, né? Existe um link aí, uma doc do Oracle, que traz todas as tabelas que estão relacionadas ali a Tânia. Quais tabelas eu posso consultar? Então, o meu diagnóstico parte a partir dessas tabelas, né? Essas vedolas aí que ajudam, inclusive os relatórios que a gente gera no banco, ele faz uma consulta, né, muito mais complexa e traz ali, na verdade, o resultado de uma gama de informação que ele pega dessas tabelas e traz em forma de relatório para a gente. Muito bom, Hudson. Tem até um comentário aqui do Danilo Costa. Realmente é muito importante falar de performance, é um conhecimento imprescindível para ser um DBA de destaque. E eu te falo não só o DBA, tá? Mas um desenvolvedor também que não consiga enxergar a performance. Quem acessa um banco de dados ali, muitas vezes até mesmo no SQL Developer, muitas vezes a Query Talent, isso pode ser um problema muito grande, Danilo. Então, tudo bem que o DBA como administrador ele tem um papel importante, mas não só ele. Tá? Eu te falo que normalmente um desenvolvedor sênior ele sabe muito bem de performance também, né, Hudson? Exato. O Tana ele começa lá no desenvolvimento da aplicação. O ideal é que ele já começasse ali, principalmente no desenvolvimento da SQL. Eu posso escrever essa SQL de uma forma performática melhor, eu já começo ali. Né? Que a gente já começa a falar ali do Tana proativo. Então é ideal que ele já começasse ali no desenvolvimento para chegar na sua forma final já bem trabalhado, já de uma forma mais performática, né? Exatamente, meu irmão. E Hudson, a gente poderia, pessoal, isso aqui que a gente está falando é só uma introdução sobre os métodos básicos ali de Tânia. A gente poderia aproveitar, ficar aqui horas e horas falando só das vedolas, mostrando as vedolas, mostrando várias consultas, mostrando aqui, realmente aprofundando sobre cada evento, o H-Event que nós temos. Mas, por isso, é claro que muitas vezes dentro de um podcast a gente consegue abordar tudo que a gente gostaria. A gente vai fazer uma imersão de performance agora no mês de setembro, onde a gente vai estar aí em São Paulo nos dias 23 e 24. Quem não puder estar presencial, vai ser transmitido ao vivo no Zoom, que a gente vai estar não só falando, explicando, identificando gargalos e problemas de performance. A gente vai estar montando cenários reais. Então, durante 2 dias, você vai ter 8 cenários reais de performance Tânia. A gente vai abordar temas da prova de certificação de performance da 084, tá? Lembrando que cai um pouquinho também de performance dentro da prova do OCP, da segunda prova da 083. A gente vai estar trazendo temas da prova de certificação, projetos reais na prática, inclusive uma troca de experiências para quem realmente tem dificuldade em Tânia. Como que você consegue resolver problemas de Tânia na prática? E o Hudson vai estar com a gente nessa imersão, dia 23 e 24. Se você quer participar realmente de uma imersão e dominar esse tema de Tânia, fazer um intensivão, porque muitas vezes você está ali no dia a dia, durante a semana, não consegue se dedicar, não consegue parar para estudar, e a gente entende essa correria. Agora, por isso que a gente faz no final de semana, no sábado e no domingo, para você bloquear a sua agenda, colocar isso como prioridade e sair de lá no final de semana, cara. Muitas vezes o que você não viu no último ano sobre Tânia, você vai ver em 2 dias, com projetos reais na prática, tocando experiências, totalmente focado nesse assunto. Não é isso, Hudson? Tem mais alguma coisa aí para a gente acrescentar? É bem isso aí, né? E a gente vai falar muito de diagnóstico. Diagnóstico aí passa, né, como eu disse, é o caminho para a aplicação das técnicas. Então vamos ver diagnóstico, vamos ver as técnicas, né? Passar o máximo de experiência possível para quem vai estar participando, né? Questão de dia a dia. Então estou trabalhando aí com ambientes desde standard, com vários tipos aí de ambientes e cada ambiente tem uma forma de ser tratado. E a gente aborda muito bem isso aí na parte da imersão, na imersão, né? Alguns relatórios que a gente teve aí, muito bacana da última imersão, né, sobre esse trabalho de Tânia, que é um trabalho fino, né? As pessoas falam, é um trabalho de refinamento do banco, é um trabalho nobre, né? É uma área que te coloca à frente, né, de algumas pessoas. Né? Você conhece uma área a mais ali, né, algo a mais para colocar no seu currículo, saber trabalhar com Tânia. Concordo totalmente, cara. Eu acredito que Tânia muitas vezes pode ser o próximo nível de muitos profissionais. Aquele que foca em Tânia muitas vezes está ganhando mais de 15, mais de 20 mil reais por mês. Então as pessoas que entendem isso, o quanto que isso é nobre, o quanto que isso é importante, estava tudo lento, o cara chegou, agora ficou mais rápido. Cara, esse cara vai ser muito valorizado. É o cara diferente. Vai ter um destaque. E Tânia muitas vezes pode representar um monte de reclamação.
ou muitos usuários falando que está parado, que parou tudo, e muitas vezes é turning. Então, entendo, pessoal, esse é um trabalho muito nobre, é um trabalho muito importante, que muitas vezes pode ser o seu próximo nível. Se você tem interesse em realmente participar dessa imersão, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo, deixa um comentário aí no chat que a gente vai estar explicando todos os detalhes para você fazer parte dessa imersão em São Paulo, uma experiência única, um intensivão, para você sair de lá num outro nível, realmente talvez o que você não viu no último ano sobre Tani, você realmente vai ver em 2 dias com projetos reais, com uma troca de experiências muito grande. Hudson, fechamos aí por hoje, cara? Fechamos. Guilherme, muito obrigado aí pela participação. Pessoal, um abraço, né? Uma excelente noite para todos e a gente se vê na imersão aí. Show de bola, Hudson. Muito bom falar contigo, cara. Um grande abraço. Abraço, até mais. Pessoal, então é isso. Lembrando que essa experiência de podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.